Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí, na circunstância concreta, na realidade concreta do seu dia, onde você está, ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor dos Senhores. Neste dia em que a Igreja celebra a memória obrigatória de Santo Antão Abade, ou Santo Antônio Abade, ore conosco. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 26. Aproximou-se dele um jovem e disse-lhe: Mestre, que hei de fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só. Mas se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Retorquiu Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ainda amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho cumprido tudo isto, que me falta ainda? Se queres ser perfeito, disse-lhe Jesus, vai, vende tudo o que possuires, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir isto, o jovem retirou-se contristado, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos discípulos: Em verdade vos digo, que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Repito-vos, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isto, os discípulos ficaram estupefactos e disseram: Quem pode então salvar-se? Fixando neles o olhar, Jesus disse-lhes: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus ajuda-nos hoje a refletir sobre algo importante, ou melhor, São Mateus ajuda-nos a refletir sobre um tema importante e Jesus mostra-nos a maneira como devemos viver em relação a este tema. É o tema da riqueza, mas que no fundo o tema principal deste texto não é a riqueza, é o seguimento, ou seja, o tema fundamental desta passagem que acabamos de ouvir é o seguimento de Jesus, ou seja, o discipulado, o ser discípulo de Jesus. No fundo, é o tema central da leitura que acabamos de ouvir da passagem do Evangelho. Ser discípulo de Jesus, como ser discípulo de alguém, requer entrar, está aqui uma mosca chata, ser discípulo de Jesus ou ser discípulo de qualquer mestre, pressupõe que nós nos identifiquemos com aquilo que o mestre ensina, nos deixemos, ou seja, tenhamos o nosso coração predisposto a acolher o ensinamento e tenhamos também esta decisão, esta firme decisão de andar, perdão, está aqui uma mosca, de andar com o mestre, ou seja, confiar plenamente que aquilo que o mestre ensina é o único caminho não direi, mas que será o caminho adequado à realidade da pessoa para que a pessoa alcance aquilo que pretende alcançar, passa a redundância. Agora imaginemos do ponto de vista da fé, tendo em conta que Jesus é Deus. Os discípulos tinham essa consciência, os apóstolos tinham essa consciência. E São Mateus pretende
que os discípulos de todos os tempos e lugares, há essa mosca chata, os discípulos de todos os tempos e lugares percebam isto, que aquilo que Jesus tem para ensinar é inegociável. Ou seja, aquilo que Jesus anuncia, aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus prega, não se negocia, caro irmão e cara irmã. É por isso que quando a Igreja diz que defende a vida, quando a Igreja defende a família, quando a Igreja defende a justiça, quando a Igreja defende a paz, são realidades inegociáveis, porque o reino de Deus consiste exatamente no anúncio destas realidades que acabei também de elencar e enumerar aqui neste momento. E Jesus, ser discípulo de Jesus, requer também abnegação, requer sacrifício, requer uma atitude e uma postura na vida que exige o sacrifício, exige do discípulo uma conduta irrepreensível, exige do discípulo de Jesus uma maneira de ser e de estar na vida completamente diferente na sua estrutura, na sua complexidade, será diferente da maior parte das pessoas. Sim, podemos conciliar num ou noutro ponto, mas essencialmente a mensagem de Jesus é uma mensagem revolucionária no sentido teológico da palavra, ou seja, ela muda a vida da pessoa. E isso, muitas vezes, entra em contradição com valores que os discípulos podem achar que são importantes. E então aqui podemos colocar a questão da riqueza. Mas não apenas a riqueza enquanto bem material, pode ser a riqueza até do ponto de vista de algum valor que nós pensemos que seja importantíssimo. E Jesus vem então desestruturar, desconstruir esta maneira de pensar. Ou seja, Jesus nos quer dizer que não devemos estar apegados a nada da maneira como estamos apegados a Deus. Ou seja, o apego que eu tenho por Deus e que tu tens por Deus é um apego de amor. Imaginemos, os pais da igreja, São Jerónimo dizia sine die, sine linea, ou seja, sine die, sine linea, ou seja, nenhum dia sem a palavra de Deus. Porque eles perceberam, ou seja, os cristãos perceberam que a palavra é o alimento que fortalece a alma, que solidifica a vida no verdadeiro sentido da palavra. Então, hoje, ao olhar para a história deste jovem rico que não foi capaz de abandonar os seus bens, Jesus nos quer fazer perceber que nós podemos muitas vezes estar em companhia de Jesus e não perceber a grandeza daquilo que Ele tem para nos oferecer. Ele oferece-me aquilo que é o bem supremo que possa existir. Então, enquanto nós não descobrirmos esta verdade, enquanto não entrarmos, enquanto não nos deixarmos envolver por esta realidade, vamos achar que o dinheiro é mais importante do que Jesus. E aqui quero lembrar o padre Jorge Loringan, jesuíta, que já morreu, que Deus o tenha no céu, que era mesmo um santo aquele homem, na maneira como pregava, na maneira como falava de Jesus. É incrível. E este homem, um dia, numa das suas pregações, ele dizia, assim, em espanhol, né, quando ele era assim, durão, dizia, se me dá 1 millón de pesetas y me dicen, ¿quieres 1 millón de pesetas o seguir Jesucristo? Então ele dizia, seguir a Jesucristo, porque que me interessa el dinheiro. Ou seja, e lembrei-me agora, porque realmente, caro irmão e cara irmã, o dinheiro é um motivo de perdição, não apenas para aqueles que não acreditam em Jesus. Até para muitos de nós que acreditamos em Jesus, nos deixamos levar pela lógica do dinheiro. Não vou à missa porque tenho de trabalhar. Não vou rezar porque tenho de trabalhar. Não faço isto porque tenho. Então, hoje o Senhor vem profundamente tocar o nosso coração e despertar em nós essa consciência. É mais fácil que o camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui está o despojamento. Não é que o Senhor seja contra a riqueza, já disse isso muitas vezes, citando Martin Luther King, porque há ricos despojados e há pobres avarentos.
Então, não é esta a questão é muito mais profunda. É estar disposto a abandonar e deixar tudo para seguir Jesus. Ou seja, se o mundo propõe o aborto, eu digo que não. Se o mundo propõe uma vida sem Jesus, como é o caso do comunismo, eu digo que não. Se o mundo propõe propostas contrárias àquilo que Jesus vem ensinar, eu digo que não, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.